Agora você vai descobrir o que está por trás dessa parceria entre a AXA e a Forza na comercialização de seguro RC para médico. Se você é corretor de seguros ou se você é um potencial cliente, um profissional da área da saúde, tenha muita atenção com esse conteúdo, porque isso vai evitar que você entre numa fria na hora que você mais precisar, que é no momento do sinistro, ou se você precisar renovar, entre aspas, mudar de empresa, né, ter uma pólice com outra seguradora. Esse mês foi divulgada a parceria entre a AXA e a Forza para comercializar seguro de RC profissional para médico, que eles chamam de E&O, que é a mesma coisa, né, erros e omissões, e eles prometem elevar os padrões de seguro para médicos com soluções personalizadas, rápidas e robustas. O problema é que a AXA não tem produto de RC profissional para médico. Ela trabalha com seguro de RC profissional. Lá no site dela você consegue consultar todas as profissões que ela aceita o risco e veja que não tem nenhum da área da saúde, muito menos médico. Até aí poderia ser um problema só de divulgação, não foi atualizado o site. Mas quando nós consultamos as condições gerais, ou seja, que é o contrato que prevê quais são as regras da proteção, as exclusões e etc., nesse contrato não tem nada, absolutamente nada sobre o risco de médico. Fala sobre advogado, contador, agência de viagem e turismo, enfim, mas não menciona nenhuma cláusula para médicos. E isso por si só já é um problema, porque a atividade médica tem uma série de peculiaridades que precisa ter regras claras, precisa ter coberturas destinadas ao perfil de risco dele. Tem uma série de situações que toda seguradora que trabalha com RC profissional para médico prevê no seu contrato, porque na hora do sinistro elas são importantes para que todos conheçam a regra do jogo. Nesse caso, nós não temos a regra do jogo, porque a condição geral é genérica e não fala nada a respeito de médico. Então aqui eu já questiono a promessa de elevar, de melhorar o produto para o médico, sendo que nem produto tem. Quando analisamos quem é a Forza, a Forza, ela é duas empresas, na verdade. Ela tem a corretora de seguros, que está ativa ali no site da SUSEP, mas ela também é uma empresa de intermediação na contratação de serviços, que é a Forza Seguros Limitada, né? Tem a Forza Corretora de Seguros e a Forza Seguros Limitada. E você já vai entender na documentação por que são dois registros diferentes e por que nós podemos verificar uma ilegalidade contratual já nos documentos que ela manda para o cliente quando ele contrata essa prestação de serviço. O profissional, ele não recebe a cópia da pólice. O que é uma pólice nos termos do seguro? É a descrição do risco coberto, a descrição dos dados do segurado, da corretora, dos limites, da franquia, de todas as coberturas que estão incluídas. Junto da pólice vem as condições gerais, que é o contrato ali, com as regras que eu falei, que no caso a AXA não tem um produto específico, nenhuma cláusula específica para médico. Hoje, o que o cliente recebe, segundo informações dos próprios clientes que entraram em contato comigo, é essa declaração de seguro. É um documento que parece ser emitido aqui pela AXA, falando qual que é a retroatividade, qual que é a vigência da pólice global, os dados do segurado. E aqui nós podemos ver que o estipulante é a Forza Seguros e o corretor de seguros é a Forza Corretora de Seguros. Isso já é um problema e já me chama a atenção como que a AXA, uma empresa multinacional, uma das maiores seguradoras europeias, que tem jurídico, que tem compliance, faz uma parceria nesses termos que violam as regras do Conselho Nacional de Seguros do Brasil. Segundo a resolução 434 de 2021, resolução essa que é citada inclusive no documento que vai para o cliente, fica expressamente vedada a atuação como estipulante ou subestipulante de corretores de seguros, seus sócios, dirigentes, administradores, empregados, prepostos ou representantes legais. Aqui entra também corretores, pessoa física e pessoas que trabalham em seguradora. Mas aqui no caso a gente está falando de uma corretora que é estipulante. E você pode estar pensando, tá, mas o nome é parecido, mas às vezes são outras pessoas que são sócios e são administradores. Obviamente eu consultei antes de gravar esse vídeo para dar a informação correta. Na empresa Forza Seguros, que é o estipulante, nós temos aqui como administrador Marco Antônio Junqueira de Arantes e Felipe Gabriel Machado Cargini. E o sócio é a Forza Group Services. Nós verificamos no CNPJ da corretora, adivinha só, é administrador o mesmo Marco Antônio, o mesmo Felipe Gabriel e é sócio a Forza Group Services. Então aqui está claramente que a mesma empresa, são os mesmos administradores e o mesmo sócio. Veja que a lei
proíbe não só a corretora de ser estipulante, como o sócio, o administrador, enfim, qualquer pessoa que faça parte daquela corretora. Aqui todos eles fazem parte da corretora. Então está evidente a violação à regra sobre estipulante. Além dessa ilegalidade administrativa, você pode estar se perguntando, tá, mas na prática, o que prejudica o médico em contratar com a Forza, com essa parceria da AXA, em relação a um seguro tratado por meio de um corretor com uma outra seguradora? Bom, além da questão de não ter um produto, nenhuma cláusula específica na AXA de médico, o que já prejudica em muito o escopo de proteção dele, nós temos um outro problema, que isso vale para todos os serviços aí de associações, instituições, seja lá o que for que eles chamam, que vende aí um pacote de serviços que o médico paga diretamente para essa associação, e essa associação tem uma pólice com a seguradora e fala para o médico que ele também tem uma pólice e que ele está protegido. Não é bem assim. Não recebe nessa declaração as regras, então ele não consegue saber tudo que ele tem cobertura e quais são os riscos excluídos. Ele tem dificuldade ou até impossibilidade de renovar, entre aspas, essa pólice em uma outra seguradora, porque as seguradoras não reconhecem como um seguro válido em nome desse médico. Quando ele for contratar, sei lá, com a Fairfax, com a Porto, com a CAD, elas vão falar, não, aqui é um seguro novo, porque você fazia parte de uma pólice da Forza, você não tinha uma pólice sua, precisa ter uma pólice sua para ser considerado renovação. E isso impacta muito na retroatividade. Se ele está 5 anos pagando para a Forza, na hora que ele for mudar para uma seguradora mesmo, ele não vai conseguir acompanhar esse período que ele tinha de cobertura. Então, ele começa do zero. Todos os atendimentos que ele fez nos últimos 5 anos, ele vai perder a cobertura. Além disso, é comum nessas empresas ter cláusulas que restringem muito os direitos e garantias dos clientes. Então, eles não podem deixar de pagar a contribuição, a associação, o valor, seja lá o que for, em caso de sinistro, senão eles perdem cobertura. Aí, tudo isso você vai precisar pedir para ver o regulamento, para ver quais são os seus direitos e garantias por meio da Forza. Outro ponto importante, eles não divulgam com clareza os valores que você tem direito no caso da defesa. É comum o médico ser processado e é comum ele ser absolvido, entre aspas, né? Ficar comprovado que não houve erro médico. O maior gasto do médico que justifica ele contratar uma apólice, na maioria das situações, é justamente o valor que ele precisa investir para se defender, para provar que não errou. Isso é muito comum de acontecer. Esses valores podem chegar a 80, 100 mil reais, porque tem a perícia, tem as custas, o advogado vai cobrar 20% do valor da causa, tem também as custas não, os honorários criminais, na parte administrativa, né, se ele estiver sendo investigado por um processo administrativo no CRM, e quando nós vemos o valor da tabela da Forza, os valores são muito baixos, eles são incoerentes com o que o mercado pratica. Por uma ação civil, né, que é quando o paciente está pedindo indenização alegando um erro médico, o valor máximo que a Forza reembolsa é R$ 6.500. Isso não dá para contratar um bom advogado. O que vai acontecer na prática? O médico vai pagar grande parte do valor da defesa do bolso. E ela limita para tudo. Ela limita também o assistente técnico, ela limita a perícia judicial e ela limita as custas recursais. Se ele precisar de um assistente técnico, de um médico, perito, que vai ajudar o advogado numa defesa, vamos pensar aí na morte de um paciente numa situação complexa ou numa tetraplegia, ele vai ter só R$ 2.000 de reembolso, sendo que um perito vai cobrar 10, 15 mil reais. E nas seguradoras, Tabata, ele tem direito a esse valor. Ele tem a defesa dele custeada pela seguradora. As custas recursais é de acordo com o valor que ele tem que pagar. Não tem uma limitação, não é R$ 4.000. Esses valores, eles não são suficientes nem para pagar o mínimo que a tabela da OAB recomenda, coloca ali como mínimo para um advogado. Se o advogado cobrar menos do que está naquela tabela, ele pode sofrer um processo ético, porque ele não pode cobrar um valor inferior àquilo. E esses valores aqui estão bem abaixo da tabela. Isso de todos os estados brasileiros. Portanto, o médico só vai descobrir isso no momento que ele mais precisar, que é na hora do sinistro. Nas outras seguradoras, tem seguradora que tem um certo tabelamento, né, tem um valor máximo, mas nenhuma delas trabalha com esse valor absurdo. Tem seguradora que vai ter como máximo 60 mil, olha a diferença, 60 mil para defesa, aqui na defesa civil, aqui é R$ 6.500, é um valor muito, muito, muito baixo. E onde que está a apólice? Tem uma apólice emitida em nome da Forza. Nessa apólice, a gente consegue ver que a Forza, que é a estipulante, é também segurado, ela é a pagadora e a corretora é a Forza Corretora de Seguros.
Nessa apólice consta a informação que há uma cobertura de 10 milhões de reais, enquanto que naquela declaração de seguro, o médico tinha uma proteção de 200 mil reais. Aí você pode fazer uma conta de padaria, dividir 10 milhões por 200 mil, e você vai pensar, então a Forza pode colocar X médicos até totalizar o valor de 10 milhões. Não, não temos essa informação. Ela pode colocar 1.000, 5.000, 10 mil médicos dentro dessa apólice. Mas aí pode acontecer de não ter limite suficiente para pagar se vários sinistrarem. Sim, não tem fiscalização da SUSEP, não tem fiscalização de ninguém, ela não é uma seguradora, ela não deve satisfação de quantas pessoas ela está cobrindo nesse risco, por isso que é um contrato que não atende os preceitos legais de uma apólice de seguros. E é por isso que a SUSEP, o Conselho Nacional de Seguros, veda a possibilidade da corretora ser uma estipulante, porque os corretores poderiam ter essa brilhante ideia, só que não, de ao invés de emitir apólices individuais, fazer uma apólice coletiva, colocando todo mundo, colocando uma concentração de risco, burlando o sistema e causando prejuízo para os segurados. Então, no interesse do segurado, para que ele tenha realmente cobertura, é por isso que as regras foram criadas. E aqui, como eu te mostrei, já está evidente que foi violada a regra sobre estipulante e corretora. Mas está na hora da SUSEP começar a investigar esses casos, a fiscalizar, porque não é hoje que surgiu esse tipo de parceria, esse tipo de comercialização que só prejudica o mercado de seguros, prejudica os corretores, prejudica as seguradoras, porque o cliente não sabe a diferença entre essa prestação de serviço e um seguro de fato, e quando ele vai usar, ele descobre todas as pegadinhas que tinha, que ele não sabia das regras, ele se sente enganado, ele acha que seguro é um golpe e, na verdade, ele não contratou um seguro de acordo com as regras previstas na legislação brasileira. Ele contratou um serviço que eu não sei de que nome chamar, e isso não é uma liberalidade do setor econômico, de criar uma inovação, de criar um produto. Não poderia ser feito a venda dessa forma. E quem tem de fiscalizar para verificar os responsáveis é a SUSEP, tanto a corretora que está atuando como estipulante, quanto a seguradora. Bom, para quem é segurado, se você quer contratar um seguro, e recomendo que você contrate, que é importantíssimo que você tenha uma apólice, a primeira coisa que você consegue avaliar de pronto que você está contratando uma apólice com uma seguradora é você pagar o prêmio direto para a seguradora. Seja à vista ou seja parcelado, o recebedor do prêmio é a seguradora, não é uma outra empresa. Assim, você já elimina a chance de estar contratando nesse formato, porque a partir do momento que a seguradora recolher o prêmio diretamente com o segurado, ela não vai conseguir caracterizar essa relação nesse tipo de serviço. Era o que a AXA preste atenção nessa parceria, que tenha passado batido até então o que está acontecendo e que ao analisar os documentos, ou ela regularize essa situação para que de fato o eventual segurado esteja protegido, ou então não ofereça um serviço que ela não vai cumprir de acordo com o que estabelece a lei. Tem outras seguradoras que também fomentam esse tipo de negócio e que, na minha visão, é pior que proteção veicular, porque proteção veicular, as seguradoras não estão envolvidas, são pessoas vendendo uma promessa de garantia sem nenhuma fiscalização, que o cliente não tem nenhum controle, nenhuma segurança se de fato ele vai conseguir usar quando precisar, mas aqui é pior, tem uma empresa vendendo uma promessa de serviço, o contato do cliente é com essa empresa, quando o cliente tem problema, a seguradora não resolve, mas a seguradora recolhe prêmio. Então a seguradora continua deixando o cliente sem solução e ainda recolhe prêmio fomentando essa atividade ilegal que não cumpre com os requisitos que a SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros determinam. Espero que os órgãos reguladores, fiscalizadores façam sua parte, porque está cada vez mais comum esse modelo de negócio, vamos chamar assim, e se isso não for controlado agora, vai chegar um momento que vai virar uma proteção veicular. Vai ter centenas, talvez milhares de empresas oferecendo esse tipo de serviço para concorrer com o mercado de seguros, que é um mercado sério, fiscalizado, regulamentado, versus um mercado que não temos garantia nenhuma de que o cliente vai realmente estar protegido no momento que ele mais precisar.